E aí foi criado então o Plano Real. Pensemos juntos. E o plano teve um êxito absurdo, né? Foi uma coisa assim formidável, a inflação sem grandes planos mirabolantes, coisas desse tipo. O que aconteceu foi uma estabilização, a inflação despencou, e se no final do governo do Itamar, no último ano, né, a inflação chegou a 916%, isso se deve ao período antes do real, porque com o real então houve então essa estabilização da economia. Mas não foi só a estabilização, existia toda uma estrutura por trás. Então, privatização, por exemplo, na época, como percebia-se que os planos anteriores, plano Collor, plano Cruzado, os planos todos que vieram, existiam problemas muito fortes com esses planos, porque não adiantava nada se fazer uma mudança de patamar econômico, mudar moeda, congelar, se não houvesse austeridade, né, nos gastos públicos. Então, existiam várias rachaduras que faziam com que a água sempre escorresse, né? E vários problemas desses foram resolvidos. Então, houve uma campanha, muitas privatizações, que foi realmente uma coisa formidável, né, para o país, e principalmente as privatizações dos bancos estaduais, porque nós tínhamos uma miríade de bancos estaduais, a maioria deles, se não todos, que era na verdade fábricas de déficit, né? Então tínhamos Banespa aqui em São Paulo, Banerj no Rio de Janeiro, Benji, todo estado que você possa imaginar do Brasil tinha o seu banco estadual, e aí o governador que chegava lá, vamos lá, vamos ajudar os amigos, Então era uma fonte infinita de déficit e problemas. Então aqui em São Paulo, por falta de um, tinham dois, né, que era o Banespa e a Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Aí na Minas Gerais tinha o Benji, tinha o Crédito Real, enfim, Baneb, vários bancos estaduais, e aí foram privatizados, e isso foi muito importante. Então várias medidas de austeridade, privatizações, coisas que fizeram com que a coisa caminhasse muito bem. E aí, ainda bem que o Fernando Henrique não dependeu da propaganda do PSDB, porque se for depender da propaganda eleitoral do PSDB, ele não teria sido presidente nunca. A grande propaganda, na verdade, foi o plano que deu certo, e aí o Fernando Henrique se candidatou, né, para a presidência e ganhou até com bastante facilidade, né? O seu grande cabo eleitoral foi realmente o plano real. E ele tem qual o mérito que o Fernando Henrique tem nessa situação toda? Que foi o que o Roberto Jefferson diz, né? Que ele é um maestro, uma pessoa que consegue juntar cabeças pensantes e trazer boas soluções para o país. E aí o governo do Fernando Henrique Cardoso foi o que transcorreu mais basicamente em função desse plano, né, do plano real, a estabilidade da economia, foi um governo austero, né, houve várias privatizações e tal. E em 94, né, as eleições estaduais, o PSDB, que era o partido, né, pelo qual o Fernando Henrique se candidatou, teve um crescimento realmente muito grande. O PSDB tinha feito um senador, um governador e 38 deputados federais. Em 94, com o sucesso do Plano Real, o PSDB fez nada menos que 6 governadores, 9 senadores e 63 deputados federais. Então, quer dizer, foi um resultado realmente espetacular. Na época, na eleição de 94, o Antônio Brito, que era do PMDB, que ainda permaneceu como partido assim com maior bancada, né, no Congresso. O Antônio Brito foi eleito no Rio Grande do Sul, e aqui em São Paulo foi eleito o Mário Covas. Foi o início do período de domínio do PSDB aqui em São Paulo, em contraposição ao governador anterior, né? Na eleição de 90, o eleito foi Luiz Antônio Fleury Filho, do PMDB, que junto com o Antônio Carlos Magalhães, na época, em 90, né, foi eleito pelo PFL na Bahia, e o Luiz Antônio Fleury Filho acabou se tornando realmente muito famoso devido ao incidente, né, o massacre do Carandiru, onde 111 presos foram mortos. É um assunto realmente não pegou muito bem para o Fleury, não. O Antônio Fleury Filho foi o final, foi
o último governo do PMDB aqui em São Paulo. Nós tivemos então um novo presidente, Fernando Henrique Cardoso, que governou até 2002, sem maiores incidentes, e teve realmente um governo que fez a diferença, né? Dia 1º de janeiro de 2003, Fernando Henrique encerrou o seu governo e começa então a era Lula, né? Mas os números do Fernando Henrique realmente foram números muito bons. Então, o PNB do Brasil em 94 estava aí por volta de 1 trilhão e 300 bilhões, foi para 1 trilhão e 600. A renda per capita subiu de 8.359 com Itamar para 8.983. Houve um crescimento também da dívida externa, 120 bilhões para 196, mas a inflação anual no último ano do Itamar, 916, caiu para apenas 12,53. E aí, assim que o Fernando Henrique sai, entra em cena então Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito presidente.